Pronto, pessoal, desde já bom dia, né? Ou para quem for ver em outro horário, boa tarde ou boa noite, tá? Então hoje a gente vai estar estudando aqui a parte do símbolo do membro superior, vocês estão conseguindo visualizar, então? Sim, tá aparecendo aí. Pronto, beleza. Então a gente já vai direto para o deltoide, viu? Então, o deltoide basicamente ele é um músculo só que a gente tem uma divisão de fibras anteriores, posteriores e intermediárias, tá? Então, no caso, o deltoide, ele possui a sua origem, né, como a gente pode ver aqui, a sua inserção proximal é na parte clavicular, ou seja, terço lateral anterior da clavícula. Então, toda essa região aqui, que a gente está vendo da clavícula, na nossa clavícula, toda essa região mais externa, que é o que a gente chama de terço lateral, é só você pegar a sua clavícula e a parte que for mais próximo do seu externo seria teoricamente um terço medial. Entre essa parte lateral e a medial nós temos a parte intermediária, tá ok? E a parte final da clavícula seria chamada de terço lateral anterior da clavícula. Então, essas fibras anteriores, elas se localizam do nosso deltoide nesse terço lateral da clavícula, tá? Na parte anterior. É sempre bom colocar isso aqui, porque a gente já viu que tem outras musculaturas que já pegam um pouquinho aí, por exemplo, lá do trapézio, na parte posterior, né? Que no caso seria o trapézio de fibras superiores, né? Exato. Que se Muito bem, né, Pedro. no terço posterior. Exato. E aí tá aí a inserção, né? E a inserção próxima à origem das fibras médias ou intermediárias, né? Que é o que a gente chama de parte acromial de quem? Do nosso deltoide. Então, ele fica na face lateral do... Oi. Aquele primeiro que o senhor falou que a origem dele é no terço anterior da clavícula, é as fibras superiores. Anteriores. Anteriores. Fibras anteriores do deltóide. Né? Exato, porque é geralmente essa parte anterior, que se você tocar seu deltoide, você consegue perceber uma junção dele com a sua clavícula, tá? Se você fizer aqui, por exemplo, um movimento de flexão, você já sente ele agindo, tá? É até uma boa ideia que eu dou quando vocês forem estudar os músculos, entender o movimento, é o que eu chamo de anatomia palpatória. Palpar o músculo, tá? Entender o osso, o acidente anatômico, palpar a musculatura, apertar, contrair e fazer o exercício para você sentir a musculatura se movimentando e aquela parte da origem e inserção. É claro, tem musculaturas que vocês não vão conseguir tocar, porque são muito internas, mas um exemplo é o deltoide. Se você fizer uma flexão, todo mundo lembra que é aquele movimento de pegar um objeto à sua frente, tá? Você vai sentir essa parte anterior do seu deltoide se contraindo. É claro que para isso eu não estou falando ainda de movimento, se é só o único dele ou dos demais, tá? Por enquanto eu estou falando que você vai sentir o seu deltoide se contraindo. Então, o primeiro, que é fibras anteriores, ele se localiza, como a gente viu aqui, né? Na parte anterior, no terço lateral da clavícula, tá? Da nossa clavícula. Então, se vocês tocarem essa ponta final da sua clavícula e elevar o braço um pouco, você sente essa musculatura se contraindo, tá? É um bom método de entendimento dessa musculatura. Já o deltoide parte média, né, ou intermediária, ou também conhecida como parte acromial, por quê? Porque ele se localiza, a sua origem dá-se na face lateral do acrômio, que aqui, como a gente pode ver, tem o acrômio e tem essa face lateral que se localiza essa parte intermediária, tá? Então, por isso que muitas vezes lá na academia, deixa eu só verificar aqui. Ei, Pedro, tu colocou Cibele no grupo, não colocou? Coloquei sim, eu enviei até o link lá da aula para pessoal. Ela disse, não tá conseguindo entrar, só verificar aqui. Cibele, tu tá no grupo, clica lá no link ou então entra no Canvas, ainda não aparece o teu link lá na plataforma. O da trabalho ela tá pedindo para aceitar, deixa eu ver se é isso. Não. Kleber, no caso a gente também pode chamar isso aí de fibras também, né? No caso do deltóide. Fibra, pode chamar fibra anterior, fibra posterior, fibra intermediária.
Certo. No caso, Entendeu? essa segunda que o senhor falou aí é fibras intermediárias, né? Ou Isso, fibras médias, ou né? fibras médias ou parte acromial, tá? Como a gente tá vendo. Certo. Vou anotar aqui. Agora deu certo, né, Sibeli? É porque de vez em quando eu tenho que estar voltando para um Meet para poder aceitar, viu? Sim, então dessa mesma forma, viu, Pedro? Então, você pode tratar como fibra, tá? Porque muitas das vezes, dependendo do autor, do livro que você consulta, vai ter várias nomenclaturas. Você pode dizer que o deltoide, fibras médias, intermediárias, parte acromial, tá tudo certo, ok? E a localização, mais uma vez aqui, a sua origem na face lateral do acrômio, beleza? A gente pode ver aqui. Tá, então vamos lá. Agora tem o deltoide, a parte posterior, o que também pode ser chamado de parte espinhal. Percebam que em cada um dos segmentos do tipo de fibra do deltoide, tá? Esse prefixo aqui, parte espinhal, parte acromial, parte clavicular, dá a ideia já de onde ele vai se localizar, entendeu? De onde é que ele está localizado ali, por exemplo, na sua origem. Como a gente viu, os fibras anteriores, que é chamado de parte clavicular, está localizado na face anterior da clavícula, no terço lateral. Os fibras intermediárias, né, que é também chamado de parte acromial, tá na face lateral do acrômio, tá ok? E no caso aqui do nosso fibras posteriores, parte espinhal está na borda inferior da espinha da escápula. Então, aquela partezinha, toda vida tem aluno que não entende, eu acho bom explicar. Kleber, o que é borda? Imagina, por exemplo, a sua mesa. Se você tocar na parte superior da mesa, nessa quinazinha, você tem a parte superior, seria uma borda superior, né, de onde termina a mesa. E se você tocar na parte de baixo, seria a borda inferior. Do mesmo jeito, a nossa espinha da escápula, ela tem essa borda superior e inferior, tá? Imagina como essa quinazinha da mesa que você consegue tocar, tá ok? Então tá aí a localização, né, do nosso deltoide, a sua origem. Kleber, repete aí só a origem aí das fibras posteriores. Posteriores, parte espinhal, tá? Ele é chamado tanto parte espinhal e a sua origem na borda inferior da espinha da escápula. Ok? Borda inferior da espinha da escápula. E aí vamos para as inserções distais, que no caso elas culminam em uma só, tá bom? No caso, onde é que fica a inserção? Onde é que o músculo termina, Kleber? Na tuberosidade deltoide, na porção lateral do úmero, tá? Então, por isso que toda vida que eu faço uma elevação lateral do meu braço, o meu deltoide está se contraindo também, viu? Porque o deltoide traciona, traz o úmero para cima, lateralmente. Foi o exemplo que eu disse. Então, se você fosse levantar os braços para poder voar, teoricamente assim, tá? Então, vamos lá. Músculo deltoide, seção distal, tuberosidade deltoide na porção lateral do úmero, tá? Então, as três fibras têm a sua inserção distal no mesmo local, beleza? Oi, mas só para me anotar aqui, só. O senhor Pode. pode repetir devagar um pouco, por exemplo? A inserção distal é a tuberosidade deltoide. Por exemplo. Tuberosidade deltoide na porção lateral do úmero. Tuberosidade deltoide. Certo. Beleza? Deu certo? Na porção lateral do úmero, né? Exato. Pode ir. Vamos lá. Valeu. E aí, quais são as ações? Quais são os movimentos que essa musculatura realiza quando ela se contrai? Tipo, fibras anteriores, também chamada de parte clavicular, realiza os movimentos de abdução, flexão, adução horizontal e rotação medial da articulação do ombro, tá? Todos esses movimentos que eu falei para vocês são da articulação do ombro. Abdução de ombro, flexão de ombro,
adução horizontal, tá? Dá exemplos aí, por exemplo, Kleber, na academia. Pronto, beleza. Fibras anteriores, quando eu faço uma abdução, teoricamente quando eu faço aquela elevação lateral de ombro na academia, eu estou trabalhando as minhas fibras anteriores. Por enquanto, eu estou falando só das fibras anteriores, tá? Tá, vamos lá, Kleber, voltando aqui, então. E a flexão, quando eu faço aquela elevação frontal na academia, tá? Que é levando o braço aqui em direção à minha face, com o braço estendido, eu estou fazendo uma flexão. Na adução horizontal, dependendo da nomenclatura, tem um equipamento na academia que você vai trabalhar o peitoral maior, que é chamado, se eu não me engano, pec deck ou voador. Você está realizando uma adução horizontal, que é quando você traz os cotovelos bem próximos na frente do seu tórax, ok? Então é chamado de adução horizontal. E rotação medial da articulação do ombro é aquele movimento de quando o meu polegar, que a gente viu da posição anatômica, se aproxima da minha coxa. Rotação medial da articulação do ombro. Rotação lateral da articulação do ombro é quando, teoricamente, uma maneira de me nortear é quando meu polegar vai para fora em direção ao meu corpo, tá? E aí tá aí exemplificando os movimentos para vocês, né? Temos aqui nesse primeiro o movimento de abdução, na segunda imagem o movimento de flexão, na terceira imagem adução horizontal e na quarta imagem uma rotação medial da articulação do ombro, tá? Beleza. Vamos aqui para a ação das nossas fibras médias ou intermediárias ou parte acromial do meu deltoide. Ele realiza uma abdução da minha articulação do ombro, tá ok? A abdução da articulação do ombro. Kleber, somente esse movimento? Sim, tá? E aí como é que a gente pode saber? Quando a gente está falando de ação, só dando uma parada aqui para me prolongar um pouquinho, quando a gente está falando de ação, é movimento. Agora, lembra daquilo que eu já citei para vocês uma vez, de motor primário, motor secundário, tá? Muitas das vezes o seu deltoide vai se contrair em toda a porção de movimento, porém, nós vamos ter uma ação maior de quem? Um exemplo, na nossa abdução. Na abdução da articulação do ombro, tanto o meu deltoide de fibras médias, como as fibras anteriores vão trabalhar ao mesmo tempo. Porém, quando eu faço uma adução horizontal, né, que é o exemplo lá do pec deck ou do voador, o meu deltoide, na sua parte acromial, ele não realiza movimentos de adução horizontal. Ele só realiza, teoricamente, o movimento de abdução da articulação do ombro, ok? Esse voador que o senhor fala é aquele crossover, né? O crossover, na realidade, é com cabo, não é isso que tu tá falando? É aquele que você... Não, o pec deck, né? o pec deck ou voador é tipo um banquinho que você senta, aí você encaixa o seu cotovelo e a palma da mão. Sim. Eu acho que tá entendendo agora? É porque já eu espelho aqui, só um minuto, aí eu já mostro pra você. É porque aqui. sem Salvador nunca tinha ouvido não falar, não. É por isso que eu disse assim, dependendo da nomenclatura, do ano que você nasceu, tá? É por isso que eu coloquei. Então, ó, o movimento de adução, vocês estão conseguindo enxergar? Movimento de adução horizontal é quando os meus cotovelos se aproximam, tá? Nesse caso aqui. Aí na academia tem um equipamento que é chamado de voador ou pec deck, que você realiza esse movimento aqui, ó. Adução horizontal. O movimento de flexão seria esse aqui, ó, que é a elevação frontal, que chamam na academia, tá? E a abdução já é de lado, a elevação lateral. E aí no caso da rotação medial seria esse movimento aqui, ó, rotação medial do meu ombro, rotação lateral, rotação medial, tá? Acho que deu para entender, deu? Deu sim. Pronto. No caso ali, por exemplo, no pec deck invertido, seria também uma abdução? No caso do ombro seria uma abdução horizontal, né? Abdução horizontal. Exato, seria uma abdução, porque aí você já não estaria mais trabalhando, teoricamente, o deltoide de fibras anteriores, tá? Aí vai ver outra parte que vai estar trabalhando, e nem peitoral, tá?
tá? Quando você está fazendo aqui o pec deck, na adução é peitoral, aí tem também o deltoide, fibras O pec deck anteriores. invertido, no caso. No invertido, aí você já vai estar trabalhando ali tanto o trapézio, fibras superiores, intermediárias, grande dorsal, né? Também tem romboide maior e menor. Tem um conjunto de musculaturas, ou grande dorsal ou latíssimo do dorso, tá? Só para ficar claro que é o mesmo músculo, tá? Só muda um pouco a nomenclatura, ok? Beleza. Pronto, voltando aqui. Tá, beleza, Kleber. Então, no caso aí do deltoide, foi o mesmo movimento que vocês viram aí da elevação lateral, tá? Que é chamado de abdução da articulação do ombro. E quando for o músculo deltoide, fibras posteriores, essa porção do meu deltoide, que também é chamada de parte espinhal, né? Ela vai realizar um movimento de abdução, tá? Então, ou seja, quando eu realizar a elevação lateral, tanto o meu deltoide, fibras anteriores, intermediárias e posteriores vão estar atuando nesse exercício, tá? Quando eu realizar uma extensão, tá? E aí no caso, lembra, flexão quem faz é a parte anterior. E no caso a extensão, que seria a volta à calma, tá? A descida do braço. Aí eu vou ter a musculatura na parte posterior puxando, que seria o meu deltoide, fibras posteriores, né? A abdução horizontal, foi esse caso aí do exemplo que Pedro acabou de falar, né? Que eu vou fazer um crucifixo, acho que foi crucifixo invertido, falou, Pedro? A gente tinha comentado sobre o pec deck, mas ambos praticamente... Pronto, exatamente, é porque eu não recordei agora. Tanto o pec deck ou o crucifixo invertido vai estar atrapalhando o meu deltoide, fibras posteriores, tá? E rotação lateral da articulação do ombro. Quando eu faço uma rotação medial, eu vou ter quem? A minha parte clavicular, anterior. Quando eu faço uma rotação lateral do meu ombro, eu vou ter a ação do meu deltoide de fibras posteriores, tá? Galera, vocês que estão no momento online, se eu estiver indo muito rápido, pode dizer, Kleber, explica de novo, que eu não consegui entender, que aí eu dou uma paradinha, viu? Eu parto do pressuposto, quando eu estou falando que ninguém me interrompe, que aí todo mundo está conseguindo entender, né? E aí estão apenas os exemplos, né, da abdução, que é o mesmo movimento. No caso, o terceiro movimento que o senhor falou é rotação lateral. No primeiro é rotação medial. E na rotação lateral agora vai para fora. A palma da mão vai para fora. Um movimento externo, tá? Ok? Aí nós temos aqui o primeiro, abdução. No segundo, nós temos uma extensão, extensão de ombro. No terceiro, na terceira imagem, a abdução horizontal, pode pegar o mesmo exemplo do crucifixo. E em último, a articulação do ombro, quando a gente faz uma rotação lateral, tá? É claro que os exemplos aqui, vocês muitas das vezes vão ver, não está relacionado à palma da mão, está muito direcionado à academia, mas é porque facilita mais, tá? O halteres. Oi. No caso da extensão de ombro, ela trabalha também o serrátil anterior, não é? Também. Porque a tua escápula vai estar fazendo uma rotação. Tu está dizendo o quê? Em qual movimento? Deixa eu ver se eu... De extensão. De extensão. Teoricamente, não, porque você tem que analisar, sabe o quê? Deixa eu ver aqui. Você tem que analisar a polia da máquina, tá? Isso aí vai ser em outro assunto que a gente vai tratar mais pra frente, que muitas das vezes a gente não entende a musculatura, por exemplo, que a máquina ela modifica por conta da polia, entendeu? Um exemplo. Se porque a polia... no caso da flexão a polia fica embaixo, né? Exato. E no caso da extensão ela fica em cima. Exato. Muito bem relatado, exato. Pois é, no caso da extensão, quando a polia está em cima, ela trabalha muito essa parte do serrátil, né? Por quê? Eu vou dizer isso aqui em detrimento da polia, porque você vai rotar, teoricamente, o serrátil vai agir em qual estrutura óssea? Na nossa escápula, né? Na escápula, assim. Pronto, aí quando eu estou no movimento de flexão, minha escápula fez o quê? Ela fez uma pequena rotação, né? Ascendente. Isso, aí quando eu fizer o movimento de extensão, que é essa volta à calma, que aí é claro, numa polia, vocês vão poder identificar, por isso que eu nunca consigo dissociar a cinesiologia e biomecânica de quem? Da musculação. Que quando tiver na academia que você fizer esse movimento de extensão, que é você baixa o braço
a sua escápula ela vai estar rotacionando para baixo, tá? Uma rotação descendente. Ok? Deu para entender, Pedro? No caso seria só na volta calma que ela realizaria uma rotação ascendente, né? Exato. No caso do retorno, relaxamento. Sim. Deixa... nessa parte aí de extensão trabalha tanto o deltoide como o serrátil, né? Exato. Ok? E também tem outras musculaturas, só que a gente não chegou. A gente vai vendo por parte e aí é bom que vocês sempre vão recordando as musculaturas anteriores que eu falei para poder ir somando, né? Por isso que eu digo, analisar a pessoa em movimento é totalmente diferente de analisar uma pessoa de uma forma estática, parada, né? Porque modifica muita coisa. Por exemplo, quando você vai analisar apenas uma musculatura, é diferente que você vai analisar o movimento, que você vai ver que tem uma estrutura de músculos agindo naquele movimento. O exemplo, acabamos de falar aí, por exemplo, deixa eu repetir exemplo aqui umas 30 vezes, desculpa. Então, nessa mesma ilustração, vocês podem ver que no movimento de pec deck, né, do voador que eu citei anteriormente, eu vou ter o meu peitoral agindo, peitoral maior, vou ter o meu deltoide, fibras anteriores, tá? Já é uma musculatura a mais. E quando eu fizer o movimento inverso, que seria o pec deck inverso ou crucifixo inverso, aí eu já vou ter trapézio parte superior, trapézio parte intermediária, romboide maior e menor. Deixa eu ver aqui, grande dorsal, o latíssimo do dorso, tá? Então, e além disso, Kleber, se eu ficar assim te perguntando demais, é porque essas imagens assim lineares, para mim às vezes fica difícil identificar o movimento. Por isso mesmo, pode perguntar que eu tô aqui para esclarecer. E muitas das vezes, se tiver dúvida, disser assim, Kleber, dá uma parada e mostra aí na câmera para eu poder entender melhor, não tem problema, eu mostro da mesma forma, tá? É claro, se também der para vocês visualizarem na câmera, né? Beleza. No caso, a dúvida que eu fiquei aqui também é, por exemplo, no caso, voltando para a musculação, a elevação frontal do ombro, né? Que é aquela que a gente faz na máquina. Isso, no caso seria a flexão de ombro, o movimento cinesiológico. Pronto. Flex. Sim, aí nesse caso aí trabalharia a parte anterior, né? Exato. As fibras anteriores. Isso mesmo. Ok? Pronto, essa primeira parte aqui da aula eu já vou encerrar e vou começar outra gravação, viu, pessoal? Para sempre ficar o vídeo bem particionado, não ficar uma aula muito longa, muito extensa, tá?